Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos fazendo o estudo da Sentinela completo, com leitura, perguntas e resposta. Espero que possa auxiliar vocês em sua preparação. Então vamos para o nosso vídeo. Então, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo de A Sentinela, estudo completo. Então, pegue a sua publicação, pegue a caneta ou seu smartphone e faça as anotações para que você também possa participar em sua congregação. Então, o estudo 16 tem o tema Seu Irmão se Levantará. Está baseado no livro de João, capítulo 11, versículo 23. Jesus disse a Marta: seu irmão se levantará. O que nós veremos no estudo de hoje? Se você já perdeu alguém que ama na morte, sem dúvida a esperança da ressurreição te dá muito consolo. Mas por que você acredita nessa promessa e como explicaria isso para outros? O que você pode fazer para que essa promessa seja ainda mais real para você? O objetivo deste estudo é ajudar todos nós a fortalecer nossa fé na esperança da ressurreição. Então vamos iniciar fazendo a leitura e depois as perguntas. Então, leitura do parágrafo número 1. Um jovem chamado Mateus tem uma doença grave e já precisou passar por várias cirurgias. Quando tinha 7 anos, ele e seus pais estavam assistindo ao JW Broadcast. Quase no fim do programa, eles viram um clipe musical que mostrava pessoas dando boas-vindas para os ressuscitados no paraíso. Depois do programa, Mateus virou para os seus pais, segurou nas mãos deles e disse: Pai, mãe, vocês viram só? Mesmo se eu morrer, eu vou voltar na ressurreição. Vai dar tudo certo, é só me esperar. Você consegue imaginar como esses pais se sentiram ao ver que a esperança da ressurreição era tão real para seu filho? Pergunta do parágrafo número 1. Como Mateus mostrou que realmente acreditava na esperança da ressurreição? Resposta. Quando Mateus tinha 7 anos, ele e seus pais estavam assistindo ao JW. No final, eles viram um clipe musical onde as pessoas davam boas-vindas para os ressuscitados. Depois, Mateus pegou na mão do seu pai e de sua mãe e disse: mesmo se eu morrer, eu vou voltar na ressurreição. Vai dar tudo certo. É só me esperar. Então, isso mostra o quanto ele acreditava na esperança da ressurreição. Leitura do parágrafo 2 e o 3. Meditar na esperança da ressurreição é algo que todos nós precisamos fazer de vez em quando. Por quê? Porque nunca se sabe quando vamos ter uma doença grave ou perder alguém que amamos na morte. Nossa esperança da ressurreição pode nos dar a força que precisamos para enfrentar esses problemas. A Bíblia garante que Jeová, nosso Pai Celestial, nos conhece bem e nos ama muito. Pense no seguinte: Jeová nos conhece tão bem que, se for preciso nos ressuscitar, Ele pode nos trazer de volta com a mesma personalidade e as mesmas lembranças. E Ele nos ama tanto que nos dá a oportunidade de viver para sempre. Neste estudo, vamos ver por que podemos acreditar na promessa da ressurreição. Depois, vamos ver um relato da Bíblia que fortalece muito a nossa fé. É neste relato que encontramos as palavras do texto temático deste estudo. Seu irmão se levantará. Por último, vamos ver o que podemos fazer para que a esperança da ressurreição seja ainda mais real para nós. Então, a pergunta do 2 e do 3. Por que meditar na esperança da ressurreição é bom para nós? Resposta. Porque nunca se sabe quando vamos ter uma doença grave ou perder alguém que amamos na morte. Então, a esperança da ressurreição pode nos dar a força que precisamos
para enfrentar esses desafios. Subtítulo: Por que podemos acreditar na promessa da ressurreição? Leitura do 4. Para acreditar em uma promessa, precisamos ter certeza de que a pessoa que fez a promessa tem o desejo e o poder, ou habilidade, para cumpri-la. Pense nesta ilustração. Depois de uma tempestade, sua casa precisa de muitos consertos. Daí um amigo chega e diz: Eu vou ajudar você a fazer os reparos da casa. Isso mostra que ele tem o desejo de ajudar você. Agora imagine que seu amigo é um bom pedreiro e tem as ferramentas necessárias. Você confia que ele tem o poder ou habilidade para cumprir a promessa e por isso você acredita no que ele prometeu. Será que podemos ter essa mesma certeza sobre a promessa da ressurreição? Será que Deus tem mesmo o desejo e o poder para cumpri-la? Pergunta: Para acreditar numa promessa, precisamos ter certeza de quê? Ilustre. Então a resposta: precisamos ter a certeza que a pessoa tem o poder e habilidade para cumprir a promessa. E a ilustração mostra exatamente isso. Quando passamos talvez por um desastre e perdemos a nossa casa ou o telhado quebra, talvez um amigo chegue perto de você e diga: Eu vou ajudar você a fazer os reparos da casa. Mas imagine que talvez ele não tenha nenhuma habilidade para isso. Será que você vai acreditar que ele vai fazer isso, mesmo ele prometendo para você? Provavelmente não. Mas do contrário, se ele for um bom profissional, se ele tiver as ferramentas necessárias, você vai confiar que ele tem o poder e habilidade para cumprir a promessa que fez. Leitura do 5 e do 6. Será que Jeová tem o desejo de ressuscitar os mortos? Com certeza. Para nos mostrar isso, ele fez com que vários escritores da Bíblia falassem sobre essa promessa. E quando Jeová faz uma promessa, ele sempre cumpre. Aliás, Jeová não vê a hora de trazer os mortos de volta à vida. Como sabemos disso? Por exemplo, veja o que Jó disse. Ele tinha certeza de que, quando morresse, Jeová ia sentir saudades dele e querer trazê-lo de volta à vida. Jeová também sente saudades de todos os seus servos que já morreram. Ele está ansioso para ressuscitá-los e dar a eles uma vida feliz e com saúde. Mas e os bilhões de humanos que morreram sem ter a chance de conhecer a verdade sobre Jeová? Nosso Deus amoroso também quer ressuscitá-los. Jeová quer que eles tenham a oportunidade de se tornar seus amigos e viver para sempre na terra. Então fica claro que Jeová tem o desejo de ressuscitar os mortos. Pergunta: por que podemos ter certeza de que Jeová tem o desejo de ressuscitar os mortos? Resposta: Jeová ele fez com que vários escritores falassem sobre essa promessa. E quando ele promete, ele cumpre. Jeová ele sente saudade daqueles que já morreram. Tanto é assim que ele vai trazer de volta esses que já morreram e também aqueles que não tiveram oportunidade de aprender sobre ele. Leitura do 7 e do 8. Será que Jeová também tem o poder para ressuscitar os mortos? É claro que sim. Afinal, ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder para destruir qualquer inimigo até a morte. Saber disso nos dá força e consolo. Veja o exemplo de uma irmã, Emma Arnold. Ela e sua família enfrentaram muitos testes de fé durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive perdendo muitas pessoas queridas nos campos de concentração nazistas. Para consolar sua filha, a irmã Emma disse: Se a morte mantivesse a humanidade para sempre em seu poder, ela seria mais forte do que o Deus, não seria? Mas sabemos que nada é mais forte do que Jeová, nosso Deus Todo-Poderoso. Já que ele criou a vida, com certeza ele tem o poder para recriar a vida dos que morreram. E ainda temos outro motivo para acreditar que Deus pode ressuscitar os mortos. A memória dele não tem limite. Para ter uma ideia,
ele sabe o nome de cada estrela. Jeová também se lembra das pessoas que já morreram. Então, para Jeová, é muito fácil lembrar de cada detalhe de quem ele vai ressuscitar. Isso inclui sua aparência, personalidade, o que já passou na vida e suas lembranças. Pergunta do 7 e 8. Por que podemos ter certeza de que Jeová tem o poder para ressuscitar os mortos? Resposta: porque Jeová, ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder para destruir qualquer inimigo até a morte. Jeová também, ele pode ressuscitar os mortos porque a memória dele não tem limite. Então ele pode ressuscitar a pessoa com sua aparência, a sua personalidade, o que ela já passou na vida e também as suas lembranças. Leitura do 9. Sem dúvida nenhuma, podemos acreditar na promessa de Jeová da ressurreição, porque sabemos que ele tem o desejo e o poder para cumpri-la. Mas temos outro motivo para acreditar na ressurreição. Jeová já fez esse milagre antes. No passado, ele deu poder a alguns de seus servos, inclusive a Jesus, para ressuscitar os mortos. Vamos estudar agora uma das ressurreições que Jesus fez, que está em João capítulo 11. Pergunta do 9. No seu caso, o que faz você acreditar na ressurreição? Então a resposta: Jeová, ele já fez esse milagre. Ele deu poder para que seus servos e até mesmo Jesus ressuscitasse os mortos. Então temos a certeza que Jeová ele tem o poder para ressuscitar. Subtítulo: Jesus perdeu um grande amigo. Vamos iniciar lendo o capítulo 11 de João, versículo do 1 ao 3, que diz assim: Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Foi essa Maria que derramou óleo perfumado sobre o Senhor e enxugou os pés dele com o cabelo. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. Então, as irmãs dele mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que o Senhor ama está doente. Leitura do parágrafo. Vamos voltar para o ano 32 depois de Cristo, num lugar chamado Betânia. Jesus tinha bons amigos naquela aldeia, Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria. Mas Lázaro ficou doente e suas irmãs estavam preocupadas. Por isso, elas enviaram uma mensagem a Jesus, que estava do outro lado do Jordão, a uma distância de 2 dias de caminhada. Infelizmente, Lázaro morreu mais ou menos na hora em que Jesus recebeu a mensagem. Mesmo sabendo que seu amigo tinha acabado de morrer, Jesus ainda esperou 2 dias para viajar até Betânia. Então, quando Jesus chegou em Betânia para ajudar seus amigos, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Ele esperou esse tempo porque queria fazer algo que trouxesse glória a Jeová Deus. Então a pergunta do 10: que notícia Jesus recebeu e o que ele fez? Então a resposta: Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente. Então, quando ele soube dessa notícia, ele esperou mais 2 dias e depois foi para Betânia. Ao chegar lá, já se fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Leitura do 11. Esse relato também nos ensina uma lição sobre amizade. Pense nisto. Quando Marta e Maria enviaram a mensagem a Jesus, elas não pediram para ele ir até Betânia. Elas apenas avisaram que seu amigo estava doente. E Jesus não precisaria viajar para ressuscitar Lázaro. Ele poderia fazer isso à distância. Mesmo assim, ele decidiu ir até Betânia para estar com suas amigas Marta e Maria. Você tem um amigo assim, que está sempre disposto a te ajudar, mesmo sem você pedir? Então você sabe que pode contar com a ajuda desse amigo em tempos de aflição. E como Jesus, nós podemos ser um amigo assim para outra pessoa.
Agora, vamos voltar ao relato sobre Lázaro e ver o que aconteceu depois. Pergunta do 11. Que lição sobre amizade podemos aprender no relato de Lázaro? Resposta: aprendemos que, se temos um amigo que está pronto e disposto para nos ajudar em qualquer momento, devemos cultivar essa amizade, pois ter amigos assim, no mundo em que vivemos, podemos dizer que é relíquia. E foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus não precisava ir até Betânia. Ele poderia ficar exatamente onde ele estava e ressuscitar Lázaro. Mas ele foi até Betânia para poder estar com suas amigas Marta e Maria. Leitura do parágrafo 12. Vamos iniciar lendo o livro de João, capítulo 11, versículo 23 ao 26, que diz assim: Jesus lhes disse: seu irmão se levantará. Marta respondeu: sei que ele se levantará na ressurreição, no último dia. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem exercer fé em mim, ainda que morra, voltará a viver. E todo aquele que vive e exerce fé em mim não morrerá jamais. Você acredita nisso? Leitura do parágrafo. Marta ficou sabendo que Jesus estava chegando em Betânia. Então ela saiu correndo para se encontrar com ele e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É verdade que Jesus poderia ter curado Lázaro, mas ele queria fazer algo ainda mais impressionante. Ele prometeu: seu irmão se levantará. Jesus também deu a Marta um outro motivo para acreditar nessa promessa. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. É isso mesmo. Jesus tinha recebido o poder de Deus para ressuscitar os mortos. Tanto é que ele já tinha ressuscitado duas pessoas em situações diferentes. Uma menina, logo depois que morreu, e um jovem, provavelmente no mesmo dia em que morreu. Mas, e no caso de Lázaro? Ele já estava morto por 4 dias e com o corpo em decomposição. Será que Jesus conseguiria ressuscitá-lo? Pergunta: o que Jesus prometeu a Marta e por que ela podia acreditar nessa promessa? Resposta: Jesus prometeu que o seu irmão iria se levantar. E ela podia acreditar nessa promessa porque ele disse para ela que ele era a ressurreição e a vida. E ela sabia que ele já tinha feito 2 ressurreições, de uma menina e de um jovem. Então isso fez com que ela acreditasse ainda mais que ele poderia ressuscitar o seu irmão. Subtítulo: Lázaro, venha para fora. Leitura do 13. Vamos ler mais um texto. João capítulo 11, agora o versículo 32 ao 35, que diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, ela se prostrou aos seus pés e lhe disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vendo que ela e os judeus que a acompanhavam estavam chorando, Jesus se comoveu profundamente e ficou aflito. Ele perguntou: onde o colocaram? Disseram-lhe: Senhor, venha ver. E Jesus começou a chorar. Leitura do parágrafo. Imagine que você está lá, assistindo toda aquela cena. Maria, a outra irmã de Lázaro, se encontra com Jesus e repete o que sua irmã disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria e outros junto com ela estão muito tristes. Ao vê-los chorando, Jesus fica profundamente comovido e aflito. Sentindo a dor de ver seus amigos tristes, Jesus começa a chorar. Ele sabe muito bem como é doloroso perder alguém que amamos. Jesus queria muito acabar com a tristeza de seus amigos. Pergunta do 13. De acordo com João 11, 32 ao 35, qual é a reação de Jesus quando vê Maria e outras pessoas chorando? Então a resposta: Jesus ele fica comovido, aflito e começa também a chorar, como a gente percebe exatamente na gravura. Jesus junto de Marta e Maria e as outras pessoas em volta.
Então Jesus ele fica triste de ver a cena, realmente é uma cena muito triste. Quem já passou por uma situação assim sabe bem disso. Não tem como não se emocionar. E Jesus, como humano aqui na Terra, ele se emociona e também chora. Leitura do 14. A maneira como Jesus reagiu ao ver Marta chorando nos ensina que Jeová é um Deus de profundos sentimentos. Como sabemos disso? Como vimos no estudo anterior, Jesus imita perfeitamente os sentimentos e os pensamentos de seu Pai Jeová. Então, quando lemos que Jesus sentiu tanta compaixão por seus amigos a ponto de chorar, podemos concluir que Jeová também se sente profundamente comovido e aflito ao ver nossas lágrimas. Meditar nisso aumenta ainda mais nossa vontade de ser amigos do nosso Deus amoroso, Jeová. Pergunta do 14. O que a reação de Jesus ao ver Maria chorando nos ensina sobre Jeová? Então a resposta nos ensina que Jeová é um Deus de profundos sentimentos, pois Jesus ele imita perfeitamente os sentimentos e os pensamentos de seu Pai. Então, quando lemos que Jesus ele sentiu tanta compaixão por seus amigos, podemos concluir que Jeová também sente profundamente comovido e aflito ao ver nossas lágrimas. Leitura do 15. Vamos fazer a leitura de João 11, 41 ao 44, que diz assim: Portanto, retiraram a pedra. Jesus levantou então os olhos para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Na verdade, eu sei que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão que está ao meu redor, para que acreditem que tu me enviaste. Depois de dizer isso, ele gritou bem alto: Lázaro, venha para fora. O homem que estava morto saiu com os pés e as mãos amarrados com faixas e com um pano enrolado no rosto. Jesus lhes disse: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Leitura do parágrafo. Jesus chega ao túmulo de Lázaro e pede para que retirem a pedra que cobre a entrada. Marta diz que essa talvez não seja uma boa ideia, porque o corpo de seu irmão já deve estar cheirando mal. Mas Jesus responde: Eu não lhe disse que, se você acreditasse, veria a glória de Deus? Depois, Jesus olha para o céu e faz uma oração em público. Ele quer dar a Jeová todo o crédito pelo que vai acontecer. Daí, Jesus grita bem alto: Lázaro, venha para fora! E Lázaro sai, andando de dentro do túmulo. Jesus fez algo que parecia impossível de acontecer. Pergunta: Conforme lemos em João 11, 41 ao 44, o que aconteceu quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro? Resposta: Ele pediu que tirasse a pedra que tampava a entrada, fez uma oração em público para que as pessoas acreditassem que aquilo que iria acontecer estava vindo de Deus e depois gritou bem alto para Lázaro sair para fora. E é exatamente isso que a gente consegue observar na gravura. Leitura do 16. O capítulo 11 de João fortalece nossa fé na esperança da ressurreição. De que maneira? Pense na promessa que Jesus fez a Marta: seu irmão se levantará. Igual a seu pai, Jesus tem o desejo e o poder de cumprir essa promessa. O fato de Jesus ter chorado mostra que ele deseja de todo o coração acabar com a morte e o sofrimento que ela causa. Além disso, a ressurreição de Lázaro provou que Jesus tem o poder para levantar os mortos. Por fim, pense no que Jesus disse para Marta: Eu não lhe disse que se você acreditasse, veria a glória de Deus? Temos fortes motivos para acreditar que a promessa de Deus da ressurreição vai se tornar realidade. Mas o que podemos fazer para que essa promessa seja ainda mais real para nós? Pergunta do 16. Como o capítulo 11 de João fortalece nossa fé na esperança da ressurreição? Resposta:
Porque Jesus, igual ao seu Pai, ele tem um desejo e o poder de cumprir essa promessa. Então Jesus ele mostrou na ressurreição de Lázaro que ele tem sentimentos profundos por aqueles que já morreram. E se nós acreditarmos nisso, nós também poderemos ver a glória de Deus. Subtítulo: Como a esperança da ressurreição pode ser ainda mais real para nós? Leitura do 17. Leia e tire tempo para pensar nas ressurreições que aconteceram no passado. Na Bíblia, encontramos 8 relatos de pessoas que foram ressuscitadas para viver na Terra. Que tal tirar um tempo para estudar esses relatos com atenção? Ao fazer isso, lembre-se que essas pessoas eram reais, homens, mulheres e crianças. Procure aprender lições em cada relato. Pense em como cada uma dessas ressurreições nos garante que Deus tem um desejo e o poder para trazer as pessoas de volta à vida. E, principalmente, tire tempo para ler e meditar sobre a ressurreição mais importante, a de Jesus. Essa ressurreição foi confirmada por centenas de pessoas e nos dá uma forte base para a nossa fé. Pergunta do 17. No que precisamos pensar quando lemos os relatos de ressurreição que estão na Bíblia? Resposta: devemos pensar que essas pessoas eram reais. Então nós podemos tirar lições com cada uma dessas ressurreições, para que assim possamos ter realmente a garantia que se aconteceu com elas, com certeza acontecerá no futuro. E quando nós também meditamos na ressurreição de Jesus, aí que nos dá mais base, nos dá mais força para acreditar na ressurreição. Leitura do 18. Ouça nossas músicas e cânticos espirituais que falam sobre a ressurreição. Essas músicas fortalecem nossa fé nessa esperança maravilhosa e tornam a ressurreição ainda mais real para nós. Na sua adoração em família, ouça e treine essas músicas e analise a letra de cada uma delas. Grave essas músicas em sua mente e coração. Assim, se você enfrentar uma situação que ameace sua vida ou se perder alguém que ama na morte, o Espírito de Jeová vai ajudá-lo a relembrar essas canções e você vai ter consolo e mais força por meio delas. Pergunta: como você pode aproveitar bem as músicas e cânticos que falam sobre a ressurreição? Resposta: podemos fortalecer a nossa fé ouvindo essas músicas, para que assim a ressurreição seja mais real para nós. Então, quando perdermos alguém na morte ou enfrentarmos alguma situação difícil na vida, podemos ouvir ou relembrar e com certeza vai nos dar consolo e força. Leitura do 19. Use sua imaginação. Jeová nos deu a capacidade de nos imaginar no paraíso. Uma irmã disse o seguinte: de tanto imaginar como vai ser minha vida no novo mundo, eu já posso sentir o cheiro das rosas se abrindo no paraíso. Pare para imaginar como vai ser conhecer homens e mulheres fiéis dos tempos bíblicos. Quem você gostaria de conhecer? Que perguntas você vai fazer? Imagine também como vai ser quando você se encontrar com seus parentes e amigos que já morreram. Pense em cada detalhe desse encontro. Como a primeira coisa que você vai dizer, o abraço apertado que vai dar e como vocês vão chorar de alegria. Pergunta: como podemos usar a imaginação ao meditarmos sobre a ressurreição? Então, como fala de imaginação, eu vou deixar que flua a sua imaginação. Então, se você quiser, depois deixe lá nos comentários qual é a sua imaginação, pensando sempre no novo mundo de Jeová. Leitura do 20. Somos muito gratos pela promessa de Jeová da ressurreição. Podemos ter certeza de que ela vai se cumprir, porque Jeová tem o poder, tem o desejo e o poder de ressuscitar os mortos. Por isso, queremos estar decididos a fortalecer nossa fé
nessa esperança maravilhosa. Fazendo isso, vamos nos aproximar ainda mais de Jeová, o Deus que faz a seguinte promessa para cada um de nós: quem você ama se levantará. Pergunta: queremos estar decididos a fazer o quê? Resposta: fortalecer nossa fé nessa esperança maravilhosa, nos aproximando ainda mais de Jeová, para que possamos ter essa esperança garantida em nosso coração. Qual é a sua resposta? Por que podemos acreditar na promessa de Jeová da ressurreição? Porque Jeová, ele é todo-poderoso e ele deu poder para servos fiéis do passado e para Jesus também ressuscitar os mortos. Então isso nos garante que Jeová ele tem o poder e o desejo. A segunda pergunta: o que podemos aprender do relato sobre a ressurreição de Lázaro? Resposta: podemos aprender que Jesus ele tem o poder e o desejo também de ressuscitar os mortos. Podemos aprender que Jesus e Jeová, eles se comovem, eles ficam tristes quando perdem fiéis na morte e se lembram deles para ressuscitar do mesmo jeito que eles foram perdidos. A terceira pergunta: o que podemos fazer para que a esperança da ressurreição seja ainda mais real para nós? Então a resposta: podemos treinar os cânticos, os clipes musicais, podemos ler e meditar nas ressurreições do passado e também usar a imaginação do que nós queremos fazer, viver, conhecer no paraíso. Se fizermos assim, podemos ter a certeza que a ressurreição para nós será real. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final desse estudo. Espero que possa ter sido de ajuda para você. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.